Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o jogo aberto trazendo as últimas informações do Flamengo, preparação para enfrentar o Criciúma, tem mercado da bola, notícias aí sobre contratações, reforços e muito mais aí sobre o nosso Mengão. Por favor, já vai deixando o seu like aí, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui diariamente sobre o Flamengo. Créditos na descrição, imagens da Band, e vamos acompanhar aí o giro trazendo as informações, as últimas informações do Flamengo, que está buscando contratações agora no meio do ano para poder reforçar. E o Claudinho continua difícil, tá? Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes, tá? Não sei que nomes são esses, não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é que eles já começam a pensar em outros nomes diante da dificuldade. É uma diferença de acerto financeiro entre o que o Zenit quer e o Flamengo oferece. E o Zenit não tem ainda o jogador para a função do Claudinho. A ideia dos russos é trazer um jogador, caso venha do Claudinho, que possa ocupar a sua posição. O rapaz é titular do time, joga todas as partidas, se destaca, ou seja, é como se o Flamengo fosse obrigado a vender, sei lá, o Pedro hoje, ou sei lá, o De La Cruz. Você vai ter que vender o cara. Não quer vender? Vai vender por quê? Tem que chegar alguém com muito dinheiro. Por que o Zenit vai vender o Claudinho? Né? Claro que o jogador pode fazer uma pressão para sair, isso sempre pesa bastante, mas não é o único fator que vai definir essa questão, se ele fica ou se ele sai. Mas a contratação segue um tanto quanto complicada. Ô Mauro, vou com você ainda. Sobre essa enquete, você acha que o Flamengo precisa de reforços? Olhando o mercado que vocês estão fazendo, Botafogo forte, Palmeiras indo forte pro Cruzeiro, então nem se fala? Eu acho que o Flamengo já tinha um time forte, contratou 3 jogadores no começo da janela, né? Quem contratou jogadores como o Flamengo? Contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Vinha, Léo Ortiz e o De La Cruz. O De La Cruz pagando multa rescisória de 15 milhões de dólares ao River Plate. Acho que o Flamengo já fez uma janela muito forte. Agora precisa de um lateral direito. Seria bom contar com mais um homem de meio campo, né? Existem algumas carências no elenco para você manter ali um determinado nível, né? Mas o Flamengo já fez uma janela forte. É diferente a situação, e não dá para ficar comparando com o SAF, né? O Cruzeiro mudou de dono agora, resolveu abrir o cofre. Esse negócio de SAF é assim, né? Os caras vão lá, muda, sai comprando, mercado desregulamentado. Qual a sua receita? Tem fair play financeiro? Não tem, é uma farra. É uma grande farra. Eu trago o jogador, coloco aqui, jogo para o meu time no exterior se eu quiser, faço o que eu quiser. É assim que funciona, não dá para ficar comparando, né? Eu acho que o Flamengo precisa de algumas contratações, sim, mas não acho que seja uma situação desesperadora, não. Pelo contrário. Acho que tem que ser feito com calma. Eu sou radicalmente contra essa ideia, de muita gente defende. Contrata, tem dinheiro, vai lá e contrata. Foi assim que os clubes se endividam. Vai lá e contrata, vai lá e contrata. Não é assim que a banda toca. Você vai lá e faz uma proposta. Se a proposta está acima daquilo que você propõe pagar, aquilo que é razoável dentro do seu fluxo de caixa, então você não contrata. Paciência. Se for assim, vai contra. Futebol brasileiro sempre foi marcado por isso. Agora, as SAFs, elas trabalham no universo paralelo, em que faço contratações, independentemente de ter receita ou não, você não precisa provar nada. Eu contrato um jogador de um valor X, mas o outro. Também a receita é desse tamanho, e daí não tem problema. É um mercado desregulamentado. É uma grande bagunça. Uma bagunça que faz com que quem se organizou, quem trabalhou para se organizar, é meio otário nessa história. É meio otário. É só você pegar, virar SAF e tal. E de repente também a SAF tem um risco. O sujeito pode ir embora, pode parar de brincar de dono de time, pode achar que não está dando lucro e desfazer o negócio. Tudo isso pode acontecer. Mas no intervalo como esse, um time pode ganhar um campeonato importante com uma grana que ele não tem, com um time que ele não consegue gerar receita que banque aquilo. Então o Brasil está na contramão do mundo. Se o fair play financeiro existindo na Europa, ainda assim existem brechas que vira e mexe são exploradas, é o Manchester City, que tem uma série de acusações de ter violado o fair play financeiro e os ingleses enrolam, até hoje não resolveram nada. Né? Até lá acontece esse tipo de coisa. Né? Imagina no Brasil o mercado desregulamentado. É um paraíso para esses donos de vários clubes ou para quem quer brincar de dono de clube de futebol. Enquanto tiver dinheiro, tiver interesse, até o dia que o cara não quiser mais. Não dá para competir pensando dessa maneira. Clube de futebol como Flamengo, como Palmeiras, tem que competir nesse mercado dentro daquilo que ele pode fazer, com muito mais, numa situação muito mais sustentável, né? Ou seja, não depende basicamente de alguém que chega turbinando e que pode ir embora, ou que pode mudar de ideia a qualquer momento. É uma diferença fundamental. Palmeiras não é esse caso, mas o Botafogo está forte no mercado, o Cruzeiro também fortíssimo no mercado,
com apoio da SAF e tal. O Mauro falou sobre não tem um substituto para o Claudinho. Vou falar um nome aqui, vou dar uma dica aí, se algum russo estiver nos acompanhando. Já sei. A Colômbia acabou de jogar a Copa América, aí o grande destaque da Copa América se chama Rames Rodrigues, sei lá, vai que, né? Vai lá, né? Imagina o Rames no futebol russo, futebol mais pegado, mais duro ali, ele pode deitar e rolar ali. E por falar em farra, como disse o Mauro César Pereira, começou ontem a era Ramon Dias como técnico do Corinthians. Ele se foi apresentado ontem e aí ele, entre outras coisas, ele falou que ele evitou falar no va bajar, como ele falou quando chegou no Vasco. Tem até uma reportagem aqui no UOL sobre isso. Evitou falar isso e por uma razão, o Danilo. Ele disse que a situação do Corinthians não é tão dramática como era do Vasco naquele momento. Então, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Vamos falar do Pedro. É isso mesmo, pessoal, porque a informação que eu recebi recentemente, nas últimas horas, que o Spartak da Rússia entrou em contato com os representantes do Pedro. O Pedro, há pouco tempo, menos de um ano, ele mudou de empresários. Atualmente ele é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que a gente sabe que é um agente da bola que tem entrada em vários clubes da Europa. E os representantes do Spartak entraram em contato com os empresários do Pedro, sondando a situação. O Pedro toparia vir para a Rússia, jogar no futebol russo. A gente gosta muito do futebol dele, temos acompanhado o futebol dele já há muito tempo, está se destacando nessa temporada. Ele tem interesse? E aí os empresários passaram a real. Não, o Pedro não tem interesse em se transferir para a Rússia nesse momento. Não é o foco do Pedro, muito pelo contrário. O foco do Pedro é continuar fazendo gols com a camisa do Flamengo. Óbvio, assim como qualquer atleta, se ele receber alguma proposta oficial, ele vai analisar. Faz parte do mercado. Isso é normal. Você que está aí me assistindo, você trabalha numa empresa, você recebe uma proposta, você vai analisar essa proposta. Só que o futebol russo não é a ideia do Pedro nesse momento. Muito pelo contrário, não é a primeira vez que ele entra na mira de clubes russos e não é a primeira vez que ele fala e tem o mesmo discurso. Olha, não é meu foco ir para o futebol russo. Então, nesse momento, o Pedro, pelo menos, ele nem quis escutar a proposta do Spartak, mas eu, como jornalista, e fiquei sabendo dessa informação, inclusive pessoas do Flamengo confirmaram isso, essa espécie de consulta, sondagem do Spartak da Rússia no atacante Pedro, mas atualmente o titular não pensa em deixar o Flamengo para jogar no futebol russo. E vou além, tá? Para tirar o Pedro hoje do Flamengo, eu duvido que seja menos de 20 milhões de euros. Eu duvido. Vamos lá, temos que levar em consideração, hoje ele é titular absoluto, se destacando. Eu não sei porque o Dorival Júnior não o levou para a Copa América, foi bom para o Flamengo e para vocês torcedores do Flamengo, obviamente, mas hoje é ano eleitoral também. Vocês acham que o Landim vai querer perder o Pedro na reta final do mandato dele? Eu duvido. Então, para tirar o Pedro hoje do Flamengo, não vai ser fácil não, muito pelo contrário, vai ter que gastar muito o clube que quiser tentar tirar o camisa 9 do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, eu quero mandar um papo para vocês, torcedores do Flamengo, que estão numa energia negativa ao extremo. Estou vendo nas redes sociais aí muita gente
criticando, falando que o Tite tem que sair, inclusive nas ruas, muita gente me para e fala, o Tite tem que ser mandado embora. Gente, na boa, olha o trabalho de maneira geral. Ele errou em alguns jogos, sobretudo contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, acho que ele errou, mas o Flamengo caiu de pé durante 9 jogos, mutilado por conta das convocações e das lesões que jogadores que não foram convocados acabaram se machucando. O caso do Cebolinha, o caso do Bruno Henrique. O Flamengo jogou todo desfalcado durante 9 jogos e em 27 pontos disputados conseguiu 17, um aproveitamento de mais 60%. A meta do Flamengo era não se distanciar durante esse período da tropa de cima da tabela e foi líder. Até então, perdeu a liderança aí no último jogo, quando perdeu para o Fortaleza. Então, torcedor, calma, tenha paciência. Agora, com o retorno dos jogadores uruguaios, o time tende a melhorar e ainda tem a chegada de reforços nessa janela de transferência, porque é óbvio que o Flamengo vai se reforçar. Então, calma, torcedor. Não entra na linha de negatividade, de apenas criticar, de apenas julgar, de apenas dizer que não vai dar certo. Pelo contrário, pense que vai dar certo. E, na minha opinião, está dando certo. Eu acabei esquecendo de falar os números do Pedro, só para vocês terem noção o que o atacante está fazendo esse ano. Em 35 jogos, ele já fez 26 gols e deu 7 assistências. Eu arrisco a dizer que o Pedro, nessa temporada, ele passa dos 40 gols, assim, de maneira bem tranquila. Quer dizer, de maneira tranquila, não é tranquilo você fazer 40 gols numa temporada. Mas o ano que ele está vivendo é, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da carreira dele. Estamos falando de um jogador atualmente com 27 anos, muito jovem, o Pedro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que a gente deu aí no começo do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação. A gente conseguiu bater a meta de 330 mil inscritos já. Era uma meta que eu havia estabelecido no começo do ano para chegar em julho e bater essa meta. E graças a Deus, a vocês e, obviamente, ao meu trabalho também e a todas as pessoas que estão ao meu redor me apoiando sempre. Vamos para cima? Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário, né? Comenta o que é que vocês acharam aí de tudo, das informações, né? O Flamengo segue ainda na busca por reforços, tem aí interesses em jogadores seus, né? Que é normal, comum, vai continuar acontecendo. Terão ainda vários times que vão se interessar por jogadores do Flamengo, principalmente jogadores que estão se destacando, jogadores jovens também, como é o caso aí do Matheus Gonçalves, né, do próprio Wesley também, que é muito criticado, mas ele também já recebeu 4 propostas, né, nesses últimos tempos aí. O Flamengo espera receber uma proposta, né, mais atrativa, né, receber assim, uma proposta que gira em torno de 15 milhões de euros, no mínimo, é o que o Flamengo quer pelo Wesley. E aí agora o Pedro também, que está fazendo uma excelente temporada, vai ser também muito procurado, como já foi procurado aí segundo o Vene Casagrande. E pode acontecer até mesmo times da Europa voltarem, né, a procurar o Pedro para poder trazerem, como já teve times da Premier League interessados nele, no Pedro. Então pode acontecer de um clube da La Liga, né, de um clube da Ligue 1, da França, da própria Premier League mesmo, da Arábia Saudita, se interessar pelo Pedro, porque ele está fazendo uma temporada excelente com o time do Flamengo e é um jogador que volta e meia é convocado para a seleção brasileira, né? Então isso atrai muito olhares aí dos clubes. Então o Flamengo tem que ficar ligado, certamente não vai ceder o Pedro, né, por qualquer valor, só se realmente pagar multa ou for um valor muito atrativo o jogador quiser ir, o Flamengo não vai ter jeito, né? Aí se o jogador quer ir e o valor ali agrada, o Flamengo vai ter que ceder. Mas se o jogador também não quer ir, ele não vai sair de maneira nenhuma, né? O Pedro está muito contente, está muito feliz no Flamengo. Isso é claro, a gente consegue perceber. Então é muito bom aí saber que o Pedro quer continuar no Flamengo por hora, né? Saber também se caso surgir um clube, né, médio ali da Europa, até um clube grande pode acontecer também, de acabar querendo comprar os seus direitos e aí ele acabar se interessando, né, por uma nova experiência aí na Europa. Pode acontecer, mas o Flamengo, claro, seria também beneficiado porque é um jogador caro, né? Tem 27 anos, mas ainda assim é um jogador caro que poderia ter assim uma última chance ali, uma última oportunidade de ir para a Europa e brilhar lá, né? Pode ser também aí um sonho do jogador, quem sabe. E a gente fica atento a todas as informações, qualquer coisa relacionada ao Pedro, e a gente vai estar trazendo aqui para vocês também.
Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Tamo junto e até o próximo.